10 passos para iniciar no mercado de agentes de IA, ok? Vou caminhar aqui com você e a gente vai ponto por ponto, onde eu vou te mostrar como que você vai começar nesse mercado de agentes de IA do zero até o expert, ok? Vamos lá. Primeira coisa, você tem que entender o que são os agentes de IA. Então, os agentes de IA, eles são sistemas que eles vão realizar diversas tarefas sozinhos. E existe uma estrutura já aceita no mercado que é o mais fácil de você entender, que é essa daqui, ó. Então, o agente de IA, ele tem um input, vai entrar alguma coisa dentro dele e vai sair um output. E geralmente você tem essa estrutura, você tem um prompt, que é a instrução para o seu agente de IA, quem ele é, o que ele tem que fazer, qual que é o objetivo dele, que tipo de informação que ele tem dentro dele, beleza? E aí tem três pilares que compõem um agente de IA. O modelo, aqui pode ser aquele modelo do OpenAI, o GPT 4.1, 4.0, O1 ou 4.1 mini, que são vários outros modelos, mas pode ser de outras empresas, como o do Claude, que é da Anthropic, pode ser o modelo Gemini, que é do Google, e por aí vai. Você tem uma memória, que é para o seu agente de IA ele poder lembrar das conversas que ele está tendo com outras pessoas, e você tem ferramentas. Como que ele vai conectar com o mundo? São APIs que ele vai estar chamando. Então, por exemplo, ele manda uma informação para um CRM, ou ele vai poder mandar uma informação para um vendedor. Às vezes é um agente de SDR que vai notificar o seu closer quando ele encontrar ali algum cliente em potencial. Ele tem que ter acesso a ferramentas. Então, na hora que você entender essa estrutura aqui, você já sabe que esse é o básico de um agente de IA, ok? E você vai ver isso provavelmente aqui nos próximos pontos. Segundo, ferramentas de desenvolvimento. Então, você tem que entender quais são as estruturas e ferramentas disponíveis no mercado para você desenvolver um agente de IA. Então, que nem eu coloquei aqui, ó, existem diversas ferramentas para você desenvolver e as ferramentas no code são ideal, aí são para quem está começando e não é programador. Então, quais são as principais? Primeiro de tudo, VPS, que é o servidor. Você vai ter que encontrar algum servidor para você hospedar essas ferramentas, parte dessas ferramentas ali dentro. E aqui são os principais nomes no mercado: a Hostinger, a DigitalOcean, a Hetzner, a Contabo e a AWS, tem Google Cloud e por aí vai, ok? Eu tenho um vídeo que é onde eu já gravei aqui dentro desse canal te ensinando como você sobe ali na DigitalOcean. Vou colocar o link aqui embaixo na descrição. O N8N é a única ferramenta hoje que você precisa saber para você desenvolver agentes de IA. É uma ferramenta no code. Então, não tem necessidade de você fazer uma salada de frutas e ter que aprender diversas outras ferramentas, ok? Para banco de dados, a gente vai usar o Supabase. Então, o Supabase é um banco de dados que roda Postgres atrás dele, onde você vai conseguir entender como que seu agente ele vai guardar as mensagens e informações do seu cliente, tá? Já vou te mostrar já já. E o WhatsApp, a API oficial, é indicada onde você pode conectar diretamente dentro da sua conta da Meta. Então você cria uma conta da Meta, você cria ali a sua API oficial colocando um número, esse número vai ser atrelado ao WhatsApp, e aí você pode fazer o seu agente de receber mensagem por esse número e responder também. Ou você usa APIs não oficiais da Meta, e aí tem uma avalanche de APIs, e aqui a gente vai te recomendar uma que é open source, que é gratuita, você não paga nada por isso, ok? E diversas outras ferramentas que você tem que usar aqui também. Terceiro, engenharia de prompt. Então, é essencial você entender o básico de prompt. Não, você não precisa de uma hora de engenharia de prompt para você fazer um bom prompt, desde que você entenda o básico. Use documentos existentes. Então, pega as informações que você já tem de documentos e você vai injetar dentro do prompt essas informações. 2. Instrua os seus agentes quebrando por tarefas. Pega as tarefas complexas e grandes e quebra por pequenas tarefas a instrução. Tenha uma definição clara também do que você espera do seu agente. Quem ele é, qual que é o contexto que você vai dar para ele, qual que é o output que você está esperando dele. E preveja casos extremos, que a gente chama de edge cases. Casos que
podem acontecer, naturalmente às vezes não iria acontecer, mas você tem que prever e colocar aqui dentro, ok? Então o que é um prompt ruim? Faça um relatório sobre vendas. E qual que seria um prompt ideal? É você iniciar falando quem ele é, então você é um analista de vendas experiente. Qual que é o contexto? Somos uma startup, e aí você coloca sobre o seu cliente. Dados disponíveis, aqui você vai injetar todos os dados que você tem sobre o produto ou serviço para o teu agente ele ter conhecimento. E os formatos desejados, ó, eu estou quebrando por tarefas e estou colocando exatamente como que eu espero que sejam esses formatos dessa análise que ele está fazendo para mim. Eu coloquei o tom profissional e qual que vai ser a entrega, o output esperado. 4. Gerenciar uma VPS. Então, agora que você já sabe o que é um agente de IA, já sabe que existem diversas ferramentas que você vai ter que começar a aprender, a primeira dela é você aprender como você setar uma VPS. Então, você pode contratar uma VPS, que é uma sigla para Virtual Private Server, então um servidor privado seu, que você vai conseguir instalar ferramentas nela. E as ferramentas necessárias que a gente vai começar são essas daqui, ó. EasyPenio, Redis para um banco de dados de memória curta, Evolution API para o WhatsApp da API não oficial e o N8N modo fila. Eu tenho uma aula que está aqui embaixo também, como instalar o N8N modo fila, que eu te ensino a fazer exatamente isso. Você contratar uma VPS da DigitalOcean, instalar esse software chamado de EasyPenio, instalar tudo que você precisa e eu te dou inclusive o link para você usar o nosso template, que é só copiar, colar, apertar um botão e já instala. Mas eu vou te mostrar. Esse aqui é uma VPS. Essa aqui é a nossa VPS. Você pode ver aqui, ó, que aqui a gente tem o N8N. Então a gente tem, por exemplo, aqui um projeto chamado aula. E dentro dessa aula a gente tem o editor, a gente tem o webhook, a gente tem o worker, a gente tem a API do Evolution que eu te falei, a gente tem o Postgres, a gente tem o Redis. Tá tudo aqui. Você clica, copia, instala, já instala tudo isso para você e está rodando aqui dentro da minha VPS. Eu vejo quanto está gastando de memória, CPU, disco e por aí vai. Isso me gera uma URL que faz com que eu possa gerenciar, criar esses agentes e colocar eles na web. E aí eu consigo trabalhar e depois mandar até para os meus clientes aprovarem também. Vamos lá, iniciar em N8N. Então agora é importante que você já colocou sua VPS no ar, você agora iniciar o seu desenvolvimento entendendo a ferramenta N8N. Para isso, você vai ter que entender os nós principais, que são os nodes principais, os gatilhos, APIs, webhooks. E para isso, eu criei uma playlist dentro do meu canal aqui do YouTube chamada Agentes IA Iniciantes. Então, eu aconselho, também vai estar aqui no link da descrição, você entrar lá e assistir, onde eu vou com calma e te mostro todos esses nodes principais dentro do N8N. Então, o que é o N8N? Essa ferramenta aqui, ó. Esse aqui é um exemplo de um fluxo que a gente está rodando. E dentro desse fluxo, você vê que tem vários nós, tá vendo? Esse aqui, ó, é um nó de webhook que recebe uma requisição toda vez que a gente recebe uma mensagem no WhatsApp. A gente converte essa mensagem em texto, ou se ela vier em áudio, a gente transcreve, se ela vier em imagem, a gente vai identificar o que está na imagem, e aí depois conecta no meu agente. E olha só a estrutura do agente, exatamente como eu coloquei aqui. Ele tem um input, ele tem um modelo LLM, ele tem uma memória, ele tem ferramentas para rodar e depois tem um output, tá vendo? Então o N8N é isso daqui, ele te possibilita você criar agentes do zero de uma forma muito fácil, só você conectando os blocos e aí você conseguindo colocar tudo isso no ar para rodar. Inclusive eu fiz até um teste aqui, ó. Olá, tudo bem? E esse aqui é um agente de SDR que a gente criou semana passada. Foram mais, acho que 2 horas e meia de aula, onde a gente fez tudo isso daqui do zero. Olá, sou da Dinastia, trabalho com o quê? Aqui está começando a fazer uma qualificação, né? Guilherme Reis. Então você pode ver que a gente fez um prompt ali, puxar meu nome, daqui a pouco ele vai puxar outras informações, né? Trabalho com IA? Ainda não. E olha só que legal, esse agente, ele além de fazer qualificação, você vai ver que ele tem duas tools ali. Ele manda uma informação no meu grupo comercial e depois ele vai guardar essa informação diretamente no meu CRM.
Aqui eu estou simulando que eu tenho uma agência de tráfego pago, porque esse é o objetivo da nossa qualificação. É ele perguntar se a gente já trabalha com IA, qual que é o nosso segmento, e aí provavelmente ele vai perguntar o meu e-mail para depois a gente tentar marcar alguma call com esse lead. E essa daqui seria a ideia da gente já sentir qual que é a, a qualidade das pessoas que estão entrando em contato com a gente. Ok, vamos voltar aqui. Então, o próximo ponto seria aí, número 6, montar o seu primeiro agente de IA. Agora que você já sabe o básico do N8N, você já sabe como trabalhar os nodes de webhook, API, montar o agente, conectar uma memória nele. Agora chegou a hora de você começar a conectar tudo isso e transformar no agente real, que ele conecta no WhatsApp, recebe informação, recebe áudio, recebe imagem, roda o teu agente, ele vai raciocinar, vai pensar na resposta e vai devolver essa informação para o cliente. E esse agente aqui é para você criar o seu primeiro agente de agendamento. Porque ele tem um desafio que é você gerenciar o calendário de uma empresa, por exemplo, uma clínica odontológica. Então aqui é um vídeo que eu te mostro você criando do zero o seu primeiro agente de agendamentos, onde você vai conectar ali nas APIs do Google Calendário para o seu agente poder ler o calendário ali de uma clínica, por exemplo, e ele conseguir fazer um agendamento. Número 7, RAG, Retrieval Augmented Generation. Esse aqui é a arte do seu agente buscar informações em ambientes externos e colocar dentro do prompt dele para que ele possa pensar sobre aquela informação que ele não tem. Então, imagina uma empresa que tem milhares de documentos. Sei lá, ela tem aí 200 PDFs ou 2.000 PDFs. O agente ele não tem capacidade de conseguir colocar todos esses documentos dentro do cérebro dele para que ele consiga raciocinar. Porque ele tem um limite chamado de context window, que é a janela de contexto. Essa janela de contexto é a quantidade de texto que você consegue colocar no agente toda vez que você faz uma pergunta para ele. Então, quando você vai no ChatGPT e você faz o upload de um PDF, existe um limite de quantos tokens esse agente consegue raciocinar. Para isso, para a gente conseguir burlar esse limite, a gente coloca esses documentos em um espaço que não tem limite, que é um banco de dados. Dentro desse banco de dados, a gente consegue fazer essa busca, que a gente chama de busca semântica. E para isso acontecer, a gente tem que buscar em milhares de textos, sei lá, 2.000 documentos, tem que ser uma busca extremamente rápida, senão iria levar, sei lá, minutos, horas para achar a informação. É por isso que existe, então, essa busca vetorial, que são documentos que são convertidos em algoritmos para uma busca semântica. Então, a característica disso aqui é que ela é uma busca mais abrangente, ou seja, ela não tem uma garantia de precisão, por mais que muitas das vezes ela é excelente para você achar exatamente aquela informação que você está procurando, mas nunca vai ter garantia, porque sempre vai ser uma busca semântica, certo? Porque são as palavras foram convertidas em algoritmo, e aí você vai fazer uma busca para tentar achar no meio de um mar de texto quais textos têm similaridade com aquilo que você estava procurando. Outro formato de você buscar informação e colocar dentro do seu agente é busca usando o próprio banco de dados, que a gente chama de Query SQL. Aí é uma busca diretamente no banco de dados. Aqui a gente tem uma característica de ser uma busca mais focada com garantia de precisão. Por exemplo, eu quero o produto X, eu já tenho o ID do produto. Eu chego para o meu agente e falo, eu quero todos os produtos da categoria Y. Então, a categoria é fixa, o ID é fixo, a busca é 100% precisa. Então, você tem que entender essas características, porque qualquer agente que você for desenvolver vai ter a necessidade de você trabalhar com dados, receber esses dados, injetar esses dados. Acontece que se você tiver querendo usar algum SaaS muito simples para desenvolver um agente, a busca vetorial às vezes não vai ser necessária para suprir a característica ou a necessidade do seu cliente. Então, por isso que é importante você saber essas duas buscas, essas duas diferenças. E eu tenho um vídeo aqui no meu canal também, que eu vou te aconselhar você a clicar e assistir, que é como você criar o seu primeiro agente de IA com o RAG, ok? O link está aqui na descrição. Número 7, modelo de precificação. Então, agora é sobre como cobrar. É essencial
para que você tenha o retorno aí do seu investimento ou daquilo que você está esperando, você cobrar um valor justo com o potencial de aumento de faturamento do seu cliente. Ou seja, tem que estar de acordo com quanto de valor que você vai estar entregando para o seu cliente. Então, alguns tópicos importantes aqui é: inicie com agentes nas áreas de vendas ou atendimento. Por quê? Se você conseguir impactar as vendas do seu cliente ou atendimento, a chance de você comprovar o ROI da operação é muito grande. Então, fica extremamente facilitado a sua venda, porque você vai chegar numa empresa e toda a empresa tem a mesma dor na área de atendimento e na área de vendas. Toda empresa ela nunca vai estar 100% satisfeita com quantos leads o comercial dele está falando e como que está a qualidade do atendimento deles. Então, se você conseguir mexer nesses dois fatores, você mexe diretamente no faturamento dessa empresa. Outra coisa é o custo do agente que você vai cobrar tem que estar diretamente atrelado ao valor que ele terá de impacto naquela empresa. Então, se você chega num cliente e você olha que ele tem 100 leads e ele tem um ticket médio de, sei lá, 5 mil reais, ele só consegue atender 50%, que é muito comum. E aí você fala para ele, cara, se eu colocar o meu agente de IA aqui e ele atender 100%, são 50 pessoas a mais. É o dobro que ele vai começar a atender, certo? E a gente vai fazer follow-up, a gente vai ter um reg, ele vai ser inteligente, ele vai fazer agendamentos, ele vai fazer tudo isso. Se eu conseguir aumentar, pelo menos captar 10% dessas pessoas e trazer em vendas, já é 25 mil reais todos os meses que eu vou estar aumentando aqui para você. Então, por que que eu vou cobrar 2 mil reais nesse agente, sendo que eu estou trazendo 25 mil reais em faturamento para a empresa, certo? Então, o ideal é que você entenda que o custo do seu agente sempre estará atrelado ao valor que você está entregando para a empresa. Então, aqui, tranquilamente, você consegue cobrar 10, 15 mil reais nesse agente, porque a conta fecha, ela se paga. Mesmo se não pagasse no primeiro mês, no segundo mês já está pago. Então, na cabeça do empresário, ele consegue enxergar esse ROI rapidamente. E você pode vender o seu agente de IA com o seu know-how, ou você pode alugar o seu agente. Então, existem esses dois modelos. Se você vende o agente, você está dando todo o seu fluxo, todo o seu setup, tem que ser um valor mais alto, porque daí você está dando tudo aquilo que você aprendeu, todo o teu tempo para chegar até onde você chegou. O formato que a maioria segue é o formato de alugar o agente. Então você nunca vai abrir o código-fonte do seu agente. O seu cliente vai estar alugando o seu agente de você, ok? Assim você vai sempre deter todo aquele know-how e ter a segurança e garantia que ninguém vai estar copiando tudo aquilo que você se esforçou para aprender e colocar em prática, ok? Então vou deixar aqui para você uma dica de como vender seu primeiro agente, assistindo a playlist A Arte de Vender Agentes de IA aqui no meu canal. O link está na descrição também, onde eu te conto e te mostro a diferença entre SaaS ou você criar uma agência de IA. 9. Participe de uma comunidade. Isso aqui é extremamente importante, porque quando você participa de uma comunidade ativa, você vai estar vivenciando o dia a dia, você vai estar vendo quem está ganhando, quem não está, quais são as principais dores, quais são os desafios que você tem. Você vai poder jogar ali as suas perguntas, as suas dúvidas. Então, você não joga esse jogo sozinho. Você está sempre junto, perto de alguém. E quando alguém ganha, você já pergunta, meu, como que você fechou aquele contrato? Qual foi a estratégia que você usou? Que tipo de agente que você usou, né? Então, é extremamente importante você sempre estar junto de uma comunidade ativa. E já entrando nesse ponto, 10, você tem que estar na dinastia. Porque a dinastia hoje ela é o único lugar que você precisa estar para você avançar no desenvolvimento de agentes de IA. Nós já somos uma comunidade com mais de 6.500 membros aqui dentro e nós temos diversos agentes que a gente já desenvolveu, que a gente chama de verticais de agentes, onde a gente fez agentes para a área jurídica, para a área imobiliária, na área de ensino, na área de clínicas, de vendas, de crédito consignado, tráfego pago, social media, dashboard, front-end. Ou seja, é um universo de agentes que a gente fez aqui dentro da dinastia para você ter diversas referências de como que você vai dar o start. Então, às vezes, você já tem um cliente que é um advogado, já tem um agente jurídico que você pode usar como base. Tem uma imobiliária,
já tem um agente ali imobiliário que você pode usar como base. Então, dentro dessas comunidades que tem hoje no Brasil, a Dinastia ela é uma das únicas que oferece um suporte 1 para 1 numa call, onde você pode entrar em horário comercial e tirar todas as suas dúvidas, beleza? Então, eu vou deixar aqui o link aqui embaixo para você entrar. Meu nome é Guilherme Reis, eu moro aqui em Londres, onde eu tenho uma empresa de consultoria, onde eu desenvolvo agentes de IA para as maiores marcas do mundo, como Google, Ford, L'Oréal, Chanel. E eu resolvi criar a Dinastia alguns meses atrás, por causa da minha frustração de não ter achado esses tipos de conteúdo que eu acabei de colocar aqui para você. Vi muita enrolação e eu resolvi dar um basta nisso. Temos mais de 6.500 membros que concordam comigo. E se você tem interesse, te vejo aqui dentro, ok? E até a próxima.